Você está prestes a embarcar em uma jornada fascinante pelo universo do estoicismo, guiado pelas palavras inspiradoras de Marco Aurélio, um dos maiores pensadores da história. Neste vídeo, revelaremos 12 frases poderosas que vão transformar sua perspectiva sobre a vida e ajudá-lo a entender como os desafios não são meros obstáculos, mas oportunidades para o crescimento e a resiliência. Prepare-se para refletir, se emocionar e, acima de tudo, se surpreender com a profundidade desses ensinamentos. Marco Aurélio nos ensina que a verdadeira felicidade está na qualidade dos nossos pensamentos. Você sabia que a forma como interpretamos as situações do cotidiano tem o poder de moldar nossa realidade? Ao descobrir isso, podemos abraçar as adversidades, aprender a aceitar nossa realidade e até amar as experiências dolorosas. O que nos perturba, muitas vezes, não é o que acontece conosco, mas sim a forma como nós escolhemos ver esses acontecimentos. Aceitar essa verdade é um verdadeiro salto rumo à paz interior. Os ensinamentos de Marco Aurélio também nos levam a um ponto crucial: o desapego. Você já parou para pensar que quanto mais valorizamos o que está fora de nós, menos controle temos sobre nosso próprio eu? Vamos explorar como esse desapego é a chave para a liberdade verdadeira. Ao soltar os laços que nos prendem, encontramos um novo jeito de viver, livre das amarras, do medo e das expectativas. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que as palavras têm um poder imenso. Elas não apenas descrevem o nosso mundo, elas o moldam. Cada citação que vamos discutir será um convite para uma reflexão profunda e, esperemos, uma verdadeira transformação em sua vida. Prepare-se para entender que a liberdade é uma conquista interior e que a felicidade pode ser uma escolha diária. Venha conosco e descubra como as 12 frases de Marco Aurélio podem iluminar seu caminho e ajudá-lo a viver plenamente, mantendo a mente clara e o coração leve. Ao final, esperamos que você se sinta inspirado a aplicar esses princípios na sua rotina, tornando-se não apenas um espectador, mas um verdadeiro agente de mudança na sua própria vida. Agora, vamos ao que interessa: as 12 frases de poder que vão surpreender você. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua ação ajuda a espalhar essas ideias poderosas para mais pessoas. Agora que nossa mente está preparada e a introdução plantou as sementes da reflexão, vamos mergulhar de cabeça nas 12 frases de Marco Aurélio que têm o poder de transformar nossa visão sobre a vida, a adversidade e a nossa própria existência. Cada uma delas é um portal para a sabedoria estoica, um convite para olhar para dentro e redefinir o que realmente importa. 1. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essa é a pedra fundamental do estoicismo, a bússola que aponta para o nosso verdadeiro campo de batalha e de vitória. No dia a dia moderno, somos bombardeados por informações, pressões, expectativas. O trânsito, a economia, o comportamento dos outros, as notícias que nos atingem a todo instante. Tudo isso são eventos externos sobre os quais temos, no máximo, uma influência mínima e muitas vezes nenhuma. A ansiedade e o estresse surgem justamente dessa tentativa inglória de controlar o incontrolável. Vivemos em um mundo que nos convence de que precisamos ter controle sobre tudo, desde a nossa imagem nas redes sociais até o sucesso das nossas carreiras. Mas Marco Aurélio nos lembra de que essa busca é um beco sem saída para a tranquilidade. Imagine-se preso em um engarrafamento. Você pode xingar, buzinar, se irritar profundamente. Ou pode aceitar o fato, usar o tempo para ouvir um podcast, planejar seu dia mentalmente ou simplesmente observar. O engarrafamento em si não é o problema. O problema é a sua reação a ele. A sua mente, e apenas a sua mente,
é o seu território soberano. É ali que reside o poder de interpretar, de julgar, de escolher a sua resposta. Quando você internaliza essa verdade, uma força descomunal emerge. Não é uma força bruta, mas uma resiliência calma, uma capacidade de se manter sereno, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. Você não controla a chuva, mas controla se vai sair de casa sem guarda-chuva e reclamar da molhação. Ou se vai aceitar a chuva como parte natural do dia e talvez até encontrar beleza nela. Essa é a essência de encontrar força onde ela realmente importa. Dentro de você, na sua capacidade de governar seus próprios pensamentos. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Conectando-se diretamente com a frase anterior, Marco Aurélio nos dá aqui a chave para a verdadeira prosperidade interior. Em uma sociedade obcecada por aparências e conquistas materiais, somos levados a crer que a felicidade é um destino alcançado por meio de um bom emprego, um carro novo, uma casa grande ou a aprovação social. No entanto, quantos de nós conhecemos pessoas que têm tudo isso e ainda assim se sentem vazias, ansiosas ou infelizes? A verdade é que a felicidade não é um evento externo, um objeto a ser adquirido ou um status a ser alcançado. Ela é um estado interno, forjado na forja dos nossos próprios pensamentos. Se você passa o dia ruminando sobre o que deu errado, focando nas falhas dos outros, alimentando ressentimentos ou preocupando-se excessivamente com o futuro, a qualidade dos seus pensamentos será baixa e, consequentemente, sua felicidade será comprometida. Pelo contrário, se você treinar sua mente para focar na gratidão, no aprendizado das experiências, na busca de soluções em vez de problemas, e na apreciação do momento presente, seus pensamentos se elevarão. Essa frase não é um convite à ingenuidade, mas sim a um realismo focado no que podemos controlar. A qualidade dos seus pensamentos não significa ignorar a realidade, mas sim escolher a lente pela qual você a enxerga. É um exercício diário de curadoria mental, de selecionar o que você permite que ocupe espaço em sua mente, pois o que você pensa, você se torna. Seus pensamentos são a matéria-prima da sua realidade interna e, portanto, da sua felicidade. O obstáculo no caminho se torna o caminho. O que está no caminho se torna o caminho. Essa frase é uma das mais emblemáticas do estoicismo e encapsula a atitude estoica em relação à adversidade. Na vida moderna, somos condicionados a ver os problemas como algo a ser evitado a todo custo. Queremos caminhos livres, soluções rápidas, sucesso sem esforço. Quando um obstáculo surge, nossa primeira reação é, muitas vezes, a frustração, a raiva ou a desistência. Mas Marco Aurélio nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. O obstáculo não é algo que nos impede de seguir em frente, ele é o próprio caminho. Pense em um projeto profissional que encontra uma barreira inesperada, um relacionamento que passa por uma crise, ou um objetivo pessoal que parece inalcançável. A maioria das pessoas veria isso como um sinal para parar ou mudar de direção drasticamente. O estoico, no entanto, vê essa situação como uma oportunidade. O problema não é um muro, mas uma escada. Ele exige que você pense de forma diferente, que desenvolva novas habilidades, que exercite sua criatividade, sua paciência, sua resiliência. O obstáculo, ao invés de ser um impedimento, força você a se adaptar, a crescer, a encontrar novas soluções que talvez nunca considerassem um caminho suave. Aquela dificuldade que parecia insuperável se torna a própria jornada de aprendizado e aprofundamento. É como o rio que, ao encontrar uma rocha, não para de fluir, mas a contorna, esculpindo um novo leito.
talvez até mais belo e forte. A aceitação e a transformação do obstáculo em caminho são um convite para amar o destino, para amar o que é, o amor fati, um dos pilares do estoicismo. Em uma sociedade que vive na ilusão da imortalidade digital e na postergação constante, essa frase de Marco Aurélio é um choque de realidade, um chamado urgente à ação e à virtude. A maioria de nós se comporta como se o tempo fosse um recurso ilimitado. Adia-se a visita aos pais, a conversa importante, o projeto pessoal, a mudança de hábitos, a busca por um propósito maior. Amanhã eu começo, depois eu faço, ainda tenho tempo. São frases que ecoam em nossas mentes, nos aprisionando em uma teia de procrastinação e arrependimentos futuros. Marco Aurélio nos lembra da finitude da vida não para nos deprimir, mas para nos despertar. A morte não é um evento distante, é uma presença constante, um lembrete implacável de que cada momento é precioso e irrecuperável. Essa percepção não deve gerar pânico, mas sim um senso de urgência virtuosa. Se você sabe que seu tempo é limitado, como você o usaria? Você desperdiçaria seus dias com fofocas, rancores, preocupações triviais ou em busca de validação externa? Ou você dedicaria seus esforços a cultivar sua bondade, sua integridade, sua compaixão, a impactar positivamente o mundo ao seu redor? A frase é um convite a viver deliberadamente, a agir com propósito e a se esforçar para ser a melhor versão de si mesmo, agora, sem esperar por um amanhã incerto. É um lembrete de que a única coisa que realmente nos pertence e que podemos moldar é o nosso caráter, e o tempo para isso é sempre o presente. Muito do que nos perturba são os juízos que fazemos sobre as coisas, e não as coisas em si. Essa é a essência do que chamamos de dicotomia do controle no estoicismo, e é uma das ferramentas mais libertadoras que podemos aplicar em nossa vida moderna. Vivemos em um mundo onde eventos negativos são inevitáveis. O chefe que te critica, o amigo que te decepciona, a notícia alarmante, o plano que desmorona. A tendência natural é sentir raiva, tristeza, frustração, atribuindo a essas coisas o poder de nos perturbar. No entanto, Marco Aurélio nos convida a uma introspecção profunda. O problema não está no evento em si, mas na nossa interpretação do evento. Pense em duas pessoas que perdem o emprego. Uma pode mergulhar em desespero, sentindo-se uma vítima, amargurada e sem esperança. A outra pode ver a mesma situação como uma oportunidade para reavaliar a carreira, aprender novas habilidades ou até mesmo empreender algo que sempre quis. A situação externa é a mesma, mas a resposta interna é radicalmente diferente. O que as distingue não é o acontecimento, mas o juízo que cada uma faz sobre ele. Nossas mentes são como filtros, e a forma como calibramos esse filtro determina nossa experiência da realidade. Muitas vezes, adicionamos camadas de drama, catastrofismo e vitimização a eventos que por si só são neutros. Ao nos darmos conta de que temos o poder de revogar ou modificar esses juízos a qualquer momento, libertamo-nos de grande parte do sofrimento autoimposto. É um convite a questionar nossas primeiras reações, a desafiar as narrativas negativas que construímos e a escolher, conscientemente, uma perspectiva mais equânime e construtiva. Tenin, não se preocupe com o futuro. Se você tiver que enfrentá-lo, o fará com as mesmas armas da razão que o armam hoje contra o presente. A ansiedade é uma das maiores epidemias do século XXI. Vivemos projetando preocupações para o futuro. E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu não encontrar um parceiro? E se eu falhar na minha carreira? Essas projeções de cenários negativos consomem nossa energia, roubam nossa paz
e nos impedem de viver plenamente o presente. Marco Aurélio, com sua sabedoria atemporal, nos oferece um antídoto poderoso para essa espiral de apreensão. Ele não está dizendo para ignorar o futuro ou para não planejar. O que ele está nos dizendo é para não nos preocuparmos excessivamente com o que pode acontecer. Primeiro, porque a maioria das coisas com as quais nos preocupamos nunca acontece. Segundo, porque mesmo que elas aconteçam, temos dentro de nós a capacidade de enfrentá-las. A razão que ele menciona são nossas faculdades mentais, a capacidade de analisar, de planejar, de encontrar soluções, de aceitar o inaceitável e de manter a serenidade sob pressão. As mesmas qualidades que você usa para resolver os problemas de hoje, sua inteligência, sua coragem, sua resiliência, são as mesmas que você terá amanhã, caso um novo desafio se apresente. Confiar nessa capacidade inata é um ato de fé em si mesmo. É um lembrete para focar no presente, em fazer o melhor que podemos hoje, pois isso é a melhor preparação para qualquer futuro que possa vir. Ao soltarmos a necessidade de controlar o amanhã, liberamos uma enorme quantidade de energia para agir efetivamente no agora. 7. Escolha não ser prejudicado, e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado, e você não foi. Esta frase pode parecer contraintuitiva em um primeiro momento, especialmente em um mundo onde somos tão rápidos em atribuir culpas e em nos sentir ofendidos. Ela nos desafia a ir além da superfície das interações e a questionar a fonte da nossa dor. Quando alguém nos critica, nos ignora ou age de forma injusta, a reação automática é sentir-se ofendido, diminuído, magoado. Mas Marco Aurélio nos convida a um ato de soberania interna. O dano real não está na ação do outro, mas na nossa permissão para que essa ação penetre em nossa cidadela interior e cause estrago. Pense em um comentário negativo em suas redes sociais ou uma crítica injusta no trabalho. Você tem a escolha de internalizar aquilo, deixar que corroa sua autoestima e sua paz, ou de reconhecer que aquilo reflete mais sobre a pessoa que emitiu o comentário do que sobre você. A verdadeira liberdade reside em não conceder aos outros o poder de ditar seu estado emocional. Isso não significa ser indiferente ou insensível, mas sim ser resiliente e autossuficiente emocionalmente. Quando você escolhe não se sentir prejudicado, você está reivindicando seu poder sobre suas próprias emoções e percepções. Você está se recusando a ser uma vítima das circunstâncias ou das ações alheias. É um ato de autoproteção e de fortalecimento do eu interior que nos permite manter a dignidade e a paz, mesmo diante da adversidade ou da maldade externa. 8. Qual risível e estranho é um homem que se surpreende com qualquer coisa que aconteça na vida? Nesta frase, Marco Aurélio nos convida a adotar uma perspectiva mais realista e filosófica sobre a natureza da existência. Vivemos em um mundo onde buscamos constantemente a novidade e onde qualquer desvio do normal nos choca ou nos frustra. A era da informação nos acostumou a uma sensação de controle ilusório, fazendo com que nos sintamos surpreendidos por eventos que são, na verdade, parte intrínseca da condição humana. A mudança, a impermanência, os desafios, as perdas. O estoico não é um pessimista, mas um realista. Ele compreende que a vida é um ciclo de nascimentos e mortes, de ascensões e quedas, de ganhos e perdas. Ser surpreendido pela doença, pela ingratidão, pela impermanência de um relacionamento, por uma falha de planejamento é, na visão de Marco Aurélio, um sinal de falta de sabedoria, de uma compreensão superficial do universo. A vida é fluida, caótica e imprevisível por natureza.
Aceitar essa realidade fundamental, sem surpresas desnecessárias, é um passo crucial para a tranquilidade. Quando você antecipa que as coisas podem não sair como planejado, que as pessoas podem não agir como você espera, ou que a mudança é a única constante, você se prepara mentalmente para isso. A surpresa não é mais um choque que o desestabiliza. Essa aceitação serena do fluxo da vida nos liberta da constante busca por um ideal irreal de estabilidade e nos permite abraçar cada momento, com seus desafios e suas belezas, sem a ilusão de que as coisas deveriam ser diferentes do que são. 9. Não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como realmente acontecem. Assim, sua vida fluirá bem. Essa é uma das mais diretas e poderosas formulações do amor fati, o amor ao destino, uma filosofia central do estoicismo. Nossa tendência natural é querer que a realidade se curve aos nossos desejos, aos nossos planos, às nossas expectativas. Quando as coisas não saem como queremos, e quantas vezes elas realmente saem exatamente como queremos, experimentamos frustração, raiva e sofrimento. Marco Aurélio nos apresenta uma alternativa radical: alinhar nossos desejos à realidade, em vez de tentar forçar a realidade a se alinhar aos nossos desejos. Pense em uma situação comum. Você planeja um fim de semana perfeito, mas chove. Sua primeira reação pode ser a frustração, a raiva por seus planos serem arruinados. Mas se você desejasse que chovesse, se você abraçasse a chuva como parte natural do processo, sua experiência mudaria completamente. Essa não é uma atitude passiva de desistência, mas uma ativa aceitação, e mais do que isso, um amor pelo que é. Significa ver a sabedoria no desenrolar dos eventos, mesmo naqueles que parecem desafortunados à primeira vista. Acreditar que o universo, ou a natureza, ou o destino, tem um plano maior, e que o que acontece, acontece por uma razão que talvez não compreendemos de imediato, mas que, em última instância, serve ao bem maior, ou nos oferece uma oportunidade de crescimento. Ao desejar que as coisas sejam exatamente como são, libertamos nossa mente da tirania das expectativas não realizadas e abrimos espaço para a serenidade, a gratidão e a capacidade de encontrar o lado positivo em qualquer circunstância. É a chave para uma vida que flui bem, pois você para de lutar contra a corrente e começa a navegar com ela. Pense em si mesmo como morto. Você viveu sua vida. Agora, tome o que resta e viva-o adequadamente. Essa frase, um poderoso exercício de memento mori, lembre-se de que você vai morrer, é um chamado visceral à autêntica e virtuosa existência. Em vez de nos assustar, Marco Aurélio nos convida a usar a ideia da finitude como um catalisador para a plenitude. Imagine que você está no seu leito de morte, olhando para trás. O que você veria? Arrependimentos? Oportunidades perdidas? Tempo desperdiçado em trivialidades? Ao nos imaginarmos já tendo vivido nossa vida, somos forçados a confrontar a impermanência e a urgência de agir com propósito no tempo que nos resta agora. Quantas vezes adiamos nossos sonhos, nossas expressões de carinho, nossos atos de coragem, sob a ilusão de que sempre haverá um amanhã? Essa perspectiva nos choca para fora da complacência. Se o que resta é um presente, como você o viveria? Você continuaria se preocupando com fofocas, com aprovação alheia, com o que não pode controlar? Ou você se dedicaria a ser gentil, justo, corajoso, sábio? Essa frase não é sobre viver sem pensar nas consequências, mas sim sobre viver com uma clareza cristalina sobre o que realmente importa. É um lembrete para eliminar o que é supérfluo, para se livrar das distrações e para focar na construção de um caráter inabalável. Viver adequadamente
Significa viver de acordo com seus valores mais elevados, com sua virtude e com a consciência de que cada momento é uma dádiva e uma oportunidade única de ser quem você realmente é, sem máscaras ou adiamentos. Ando, Odzi, o que não beneficia a colmeia, não beneficia a abelha. Esta citação de Marco Aurélio é um lembrete profundo da nossa interconexão e da importância da virtude cívica e da responsabilidade social. Em um mundo cada vez mais individualista, onde a busca pelo benefício próprio muitas vezes se sobrepõe ao bem comum, essa frase ressoa com uma urgência particular. Tendemos a pensar em nossos sucessos e fracassos de forma isolada, como se fôssemos entidades separadas do tecido social. No entanto, o estoico compreende que somos parte de um todo maior, de uma comunidade, de uma humanidade. A colmeia representa a sociedade, a família, a equipe de trabalho, a nação, o planeta. A abelha somos nós, os indivíduos. Se a colmeia prospera, se o ambiente é saudável, se as regras são justas, se há cooperação e respeito, então a abelha, o indivíduo, também prospera. Pelo contrário, se a colmeia é negligenciada, se há egoísmo, competição predatória e falta de solidariedade, a abelha, por mais que tente se destacar individualmente, acabará sendo prejudicada. Pense em atos de corrupção. Eles podem beneficiar um indivíduo no curto prazo, mas corroem a confiança e a estrutura da sociedade, prejudicando a todos, inclusive o próprio corrupto, a longo prazo, em sua reputação e dignidade. Essa frase nos convida a expandir nossa perspectiva, a pensar não apenas no que é bom para mim, mas no que é bom para o grupo do qual faço parte. É um chamado à empatia, à cooperação, à generosidade e ao serviço. Nossas ações ecoam, e o bem que fazemos aos outros, ao nosso entorno, é um investimento direto no nosso próprio bem-estar e na qualidade da nossa própria vida. Antes, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Para finalizar nossa jornada, Marco Aurélio nos oferece uma das mais sofisticadas lições sobre como lidar com a injustiça e a malevolência. Em um mundo onde a cultura da retaliação e do olho por olho ainda prevalece, a ideia de vingança é muitas vezes glorificada como uma forma de justiça. Quando alguém nos fere, nos trai ou nos calunia, a inclinação natural é querer retaliar, devolver na mesma moeda, fazer com que o outro sinta a mesma dor que sentimos. No entanto, essa abordagem nos prende em um ciclo vicioso de dor e ressentimento, e nos transforma naquilo que mais desprezamos. Marco Aurélio nos apresenta um caminho superior, uma estratégia de combate que não se baseia na força bruta, mas na força do caráter. A verdadeira vitória sobre um inimigo não é derrotá-lo com as mesmas armas que ele usa, mas sim recusar-se a descer ao nível dele. Se alguém age com crueldade, a vingança não é ser cruel de volta, é ser gentil. Se alguém age com desonestidade, a vingança não é ser desonesto, é manter sua integridade. Ao nos recusarmos a imitar o comportamento negativo do outro, não apenas mantemos nossa própria paz e dignidade, mas também privamos o agressor do poder de nos controlar e de nos arrastar para a sua própria escuridão. Essa é a forma mais poderosa de autoafirmação e de manutenção da virtude. Não é passividade, mas uma forma ativa de resiliência e autodomínio. É um lembrete de que o nosso caráter é o nosso bem mais precioso e que não devemos permitir que a maldade alheia o manche. Ao escolhermos a virtude em vez da retaliação, não só nos elevamos, mas também demonstramos uma força interior que transcende qualquer ofensa externa. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas 12 frases de Marco Aurélio, mas a jornada da sua própria vida, iluminada por esses ensinamentos, está apenas começando.
Cada uma dessas palavras é um convite à reflexão, uma semente plantada para cultivar a sabedoria, a coragem e a tranquilidade em seu próprio solo. Você percebeu que a verdadeira transformação não está em mudar o mundo ao seu redor, mas em mudar a lente pela qual você o enxerga e a forma como você escolhe agir dentro dele. O estoicismo não é uma fuga da realidade, mas um mergulho profundo nela, aceitando o que não pode ser mudado e agindo com virtude no que pode. A liberdade que buscamos não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com serenidade e propósito. A felicidade não é um prêmio, mas uma prática diária, uma escolha constante de como respondemos à vida. Que esses ensinamentos de Marco Aurélio inspirem você a viver com mais consciência, mais propósito e mais paz. O convite agora é para você. Qual dessas 12 frases ressoou mais forte em seu coração e em sua mente? Como você pretende aplicar essa sabedoria em seu dia a dia, começando hoje? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. Seu insight pode inspirar outros também. Se este vídeo te ajudou a enxergar a vida sob uma nova perspectiva, por favor, curta, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas palavras. Juntos, podemos construir uma comunidade mais resiliente, mais consciente e mais estoica. Até a próxima reflexão.